que saiu daqui dizendo que ia votar. Como líder pelo PMDB, presidente. Como líder pelo PMDB. Como líder do PMDB, o líder tem preferência, Vossa Excelência tem a palavra por PMDB pelo tempo de 10 minutos. Senhor Dalto dos Santos Avancini, o senhor usou seus momentos iniciais para manifestar arrependimento, para registrar que poderia ter feito interrupções em alguns momentos e não o fez. Essa lembrança o incomoda. Registrou que participou de uma articulação envolvendo empresas e movimentações que tinha identificação de agentes da empresa vinculados a indicações políticas, citou percentuais, citou valores. Quando o relator fez ao senhor um conjunto de perguntas, o senhor baixou a temperatura dos valores. O senhor estabeleceu um teto de planilha da Petrobras, mas ao mesmo tempo o senhor informou, eu não posso fazer perguntas ao senhor neste momento, farei depois. O senhor informou que uma empresa apresentava o preço e as outras vinham junto. Isso se chama na linguagem da licitação cobertura. As outras cobriam, que é o que permitiu esse decreto que acompanhou o processo de licitação da Petrobras. Que a empresa tomou prejuízo, muitas vezes, que ela tinha que dar o dinheiro, independente de ter prejuízo ou não, mesmo tendo prejuízo, ela era obrigada a cumprir os compromissos. Então o senhor falou de extorsão. Então o senhor começou com a palavra acordo, procedimento de acordo, e o senhor introduziu o elemento extorsão. Eu não sei qual é a compatibilidade de uma coisa e de outra na modelagem que o senhor falou, começando a se colocar como arrependido. O senhor fala de uma culpa, de um crime, se arrepende do crime e depois estabelece parâmetros diferenciados ao longo da sua narrativa. Seguramente, o senhor conhece expressões como preço cheio. Seguramente, o senhor conhece expressão como organização de mercado. Seguramente, o senhor conhece a de cartel, que o senhor usou a palavra várias vezes. O senhor demonstrou a interlocução com todas as pontas dos procedimentos, da ponta que recebe, a ponta que opera, como é o caso do Youssef, a ponta que opera os procedimentos, o dinheiro que sai, como é que ele é transformado, não está na fala do senhor, mas está na fala dos outros que delataram, ou dos outros procedimentos da polícia e do Ministério Público. Como é que ele, para onde foi, para onde vem, está ali na visita ao banco lá em Londres, o seu Júlio, que desapareceu e de repente apareceu aqui quando foi aprovado a convocação do seu parente, inclusive sua filha. Imediatamente, não demorou uma hora, apareceu um registro aqui. Então, a questão que se coloca é que não existe preço cheio e cobertura e organização de mercado, são três figuras que concorrem juntas num processo como esse que o senhor vivenciou. Uma empresa cobre a outra. Uma empresa divide os lotes de obras. Aquela empresa que participa de um lote, ela vai no topo, ela vai no teto. O preço é cheio. E muitas vezes quem faz auditagem sabe que alguns parâmetros de preços cheios têm itens que são colocados, são forçados no preço, mas eles não são usados na dimensão em que são forçados no preço. Aí precisa de alguém na fiscalização para cobrir esse procedimento, que é o que o nosso promotor ali falou.
Você precisa de alguém que, na hora de dizer que o serviço foi prestado, ele precisa assinar um documento de execução de serviço que não ocorreu, ou que ocorreu a menor, ou que, se ocorreu, não ocorreu nos parâmetros planilhados para que ele ocorresse. Então, nós temos alguns procedimentos. Primeiro, alguns procedimentos. Primeiro, procedimento de ir no teto, na divisão de obras. Segundo, cobertura de empresas. Terceiro, montagem da planilha. Quarto, processo de fiscalização e assinatura dos resultados para fins de pagamento. Então você tem um conjunto, daí a fazer o uso da palavra de que tomou prejuízo. Quando você vê uma movimentação de dinheiro na conta de pessoas, da empresa, nas contas as mais diversas que já montaram, a cada delação premiada, eu não sei se na delação premiada do senhor, o senhor se comprometeu a devolver dinheiro, como o dono da UTC que se comprometeu a devolver 55 milhões de reais. Mas a cada delação premiada, o volume de devoluções que se propõe a fazer é como se estivesse naquelas revistas infantis do cofre do Chipatinha. É um negócio fantástico. E, de repente, fala-se de prejuízo, o senhor usa a palavra prejuízo. Quer dizer, vocês viveram uma ilha da fantasia de um negócio que vocês nunca pensaram que ele pudesse. Foi uma operação engendrada com tanto sentimento de impunidade, com tanto sentimento de que não seria descoberto, que era um negócio fantástico. Eu acompanhei os dois depoimentos da Sete Brasil, que se autodenomina empresa. Só que uma empresa privada que tem um presidente indicado pela Petrobras, eu nunca vi uma empresa privada que tem um presidente indicado por outro, que foi contratada para fazer um produto que ela não faz, porque ela contrata terceiros para fazer, e que está enjambrada no meio desse negócio. No meu estado, tem lá a Jurong, que é uma no Espírito Santo. Então, nós estamos falando de um arranjo. O que foi feito não foi um arranjo produtivo do gás e óleo, do gás e petróleo. Foi um arranjo produtivo da sacanagem. Porque é inimaginável, a palavra não é adequada, eu peço que retire ela da taquigrafia, tá certo? Ela é indevida para o ambiente, mas caberiam outras que seriam mais indevidas ainda. Mas nesse arranjo todo, é inimaginável ouvir, dói ouvir, que houve prejuízo. Dói ouvir que alguns contratos tiveram dificuldades. E aí ainda usar a categoria, sem usar a palavra, ainda usar a categoria de extorsão. É para se colocar na condição de vítima, porque o relato todo não é de extorsão. O relato todo é de cumplicidade na maior organização criminosa de retirada combinada de recursos públicos para poder distribuir pelos motivos os mais diversos que já foram, estão sendo e serão ditos tanto aqui quanto na imprensa, quanto no processo jurídico e de inquérito que está sendo feito. Então, eu uso esse período de liderança em nome do PMDB para poder registrar, a partir do seu relato, o que ele não disse e tentar entender o que o senhor quis dizer para poder se proteger a partir da delação premiada e ainda trazendo o sentimento ou trazendo, é lógico que se arrepender é positivo. Quem é pego no salto e tem a oportunidade de se arrepender é positivo, tá certo? Os motivos do arrependimento são sempre vinculados à dor, e foi o período que o senhor passou, mas o crime e a forma da organização e as peças que estavam dentro dele, e uma delas era o senhor, eles são de uma clara evidência tão grande que a fala do senhor na resposta às perguntas do relator desta comissão, o deputado Luiz Sérgio, elas são de
são hilárias, elas são de doer o ouvido e a gente só ouve pela disciplina de ter que ouvir o conjunto do depoimento. Vamos ao próximo autor, o deputado Júlio Delgado. Está ausente. Deputado Onyx Lorenzoni é o próximo autor. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente, eu queria colocar o meu tempo de liderança pelo Democratas, por favor. Porque aí aumenta a disponibilidade de tempo que eu vou ter. Presidente. 10 minutos? Liderança.